E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui no assunto de transformadores e hoje a gente vai aprender um pouco como verificar um transformador, né? Como saber se um transformador tá bom ou não. A gente vai fazer alguns testes aqui e com esses testes já dá para ter uma noção, né, se um transformador desses aqui, um transformador de baixa frequência, né, se ele tá bom ou não, né? Já vai dar uma boa direção. Então é isso, se quem quiser aprender um pouquinho mais, só aguardar a vinheta que logo a gente já está de volta. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, por favor já se inscreva e se gostar do vídeo deixe seu like. Valeu, até daqui a pouco. Beleza, então. Como fazemos para verificar um transformador? A gente vai fazer três medições aqui. A primeira medição vai ser a resistência do primário. A segunda, resistência do secundário. E a terceira, resistência entre primário e secundário. Bom, quem não viu o primeiro vídeo, eu peço que vá até a playlist de transformadores no nosso canal e veja lá o primeiro vídeo de transformadores. Os transformadores, eles têm primário e secundário, né? Que seria uma bobina de primário, uma bobina de secundário, certo? São enrolamentos, né? Espiras. Nesse transformador aqui, o que acontece? O primário dele tem duas configurações, 127 ou 220 volts. Então, se você quer ligar ele numa tensão menor, você usa só uma parte da bobina. Se você quer usar a maior tensão, você usa a bobina inteira. O secundário também tem duas tensões. No caso desse transformador, é 20 mais 20. O que isso quer dizer? Que nessa bobina inteira aqui, ela tem uma divisão. Nessa parte aqui, ó, entre o pino 5 e 6, a gente pega meio enrolamento, né? Então aqui vai ter 20 volts. Nesse aqui, entre o 4 e 5, vai ter 20 também. E se a gente pegar do 4 para o 6, que vai pegar a bobina inteira, nós teríamos 40 volts. Então, é isso que quer dizer um transformador, quando você olha na etiqueta, e às vezes ele está escrito lá, primário 127 ou 220, ou 110 ou 220, né? Às vezes tem duas tensões. E o secundário, quando tem 12 mais 12, 24 mais 24, 20 mais 20, que é o caso desse aqui, quer dizer que ele tem duas bobinas de secundário, né, onde cada uma tem 20 volts ou 12 volts, né, dependendo como foi configurado o transformador. No nosso caso, o 1 e o 2 você liga a 127, se quiser ligar em 220, liga o 1 e o 3. Né? Se a gente for ver aqui, ó, esse transformador aqui, o pino do meio aqui eu já tirei para não ter como errar, né? E não ligar ele sem querer. Então tá só um pedacinho pequeno aqui, né? Eu vou tentar aproximar aqui, ó. Tá vendo? Aqui entre o preto e o vermelho eu pego o enrolamento inteiro. Entre o preto e o pininho do meio eu pego só metade para ligar em 127. O meu secundário aqui é esses três fios aqui, certo? Meio enrolamento e outra metade. Os extremos pego o enrolamento inteiro. Beleza, pessoal? E agora a gente vai ver como verificar se eles estão de acordo, né? Se está funcionando mesmo. Beleza, então. Vamos começar fazendo as medições no primário. Então a gente vai começar medindo a bobina 1 e 2 aqui, né? Do pino 1 para o pino 2, que vai estar aqui nessa tabela aqui, ó. Bobina 1 e 2, e a gente vai anotar o valor de resistência dela. Beleza, né? Eu tô com o meu multímetro aqui, ele já está na escala de resistência, né? Então aqui a gente vai ler os valores de resistência. Então agora a gente vai começar medindo o primário, do 1 para o 2, né? Então vamos ver aqui qual que é a resistência dele. Vamos ver aqui que está um pouquinho difícil. Ó, a resistência do primário da bobina do pino 1 para o 2 deu 47,6 ohms. Então a gente vai anotar aqui, pino 1 e 2, 47,6 ohms.
A bobina 2 e 3 deve ter mais ou menos o mesmo valor, tá? Vamos conferir. Ó, a bobina 2 e 3 tá com 58,9, 58,5. Vamos anotar aqui 58,5 ohms. Beleza? Agora a gente vai medir entre o 1 e o 3, que seria os extremos, né? Que vai somar as duas resistências. Vamos ver. Bom, somando as duas aqui, né, medindo, deu 106,7 ohms. Vamos anotar aqui também. 106,7 ohms. Beleza? Agora a gente vai fazer as medições no secundário, para ver se as resistências do secundário estão ok também. Bom, beleza então. Vamos fazer aqui a medição entre o 4 e o 5. 3,5 ohms. Então vamos lá. Entre 4 e 5, 3,5 ohms. Beleza? Vamos fazer agora as medições entre o 5 e o 6, né? Que é o pino do meio e a parte de cima. 3,4 ohms. Praticamente quase igual a outra, né? 3,4 ohms. Agora vamos medir ela inteira, né? Os extremos, do 4 para o 6. 6,8 ohms. Viu, pessoal? A gente sabe que o transformador está mais ou menos bom porque a gente conseguiu medir todas as resistências, né? Todas as bobinas. Então, não tem nenhuma bobina em aberto. Se você, por acaso, não conseguisse medir nenhuma delas, ou pelo menos o primário aqui, né? Digamos que a gente utilizasse o 220 volts, que a gente utilizaria o pino 1 e o 3 para usar a bobina inteira. Se o transformador não está funcionando e você vem e mede a resistência aqui da bobina e não consegue medir porque ela está muito alta, então significa que o seu transformador possivelmente está queimado. Ou você vem e mede o secundário. Se algum desses secundários você não conseguir medir a resistência também, é porque ele está com problema, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é medir a resistência entre o primário e o secundário. Esse transformador aqui, ele é um transformador isolado, tá? Então, quem não viu, veja lá o primeiro vídeo que eu explico um pouco como que é isso. Mas a gente não pode ter resistência nenhuma do primário para o secundário, tá? Olha só, eu vou medir aqui, ó. Ó, o multímetro não mede nada, ó, para nenhum dos pontos, certo? E é assim que tem que ser. Entre primário e secundário não pode ter resistência nenhuma, ele é isolado. Se você medir e tiver resistência num transformador isolado, né, se você medir e tiver alguma resistência, pode ser que alguma bobina do primário entrou em curto-circuito com a do secundário. Isso também não pode acontecer. E tem um fator interessante, né, que olha só, os secundários aqui, como são duas tensões de 20 volts, 20 mais 20, as bobinas têm valores bem parecidos. Então, se uma das bobinas tivesse um valor muito fora, né, então também significa que o transformador está com problema. No primário também, né? Um deu 47 e o outro deu 58. Deu uma diferença um pouco grande aqui, tá? Mas é normal. Mas digamos assim, se uma fosse 47 e a outra estivesse dando 200 ohms, então tem algum problema, porque como a tensão aqui, ó, ela é, digamos, 127 o primário ou 220, são 100 volts a mais, né? Então, teoricamente, a resistência da bobina teria que ser mais ou menos na mesma proporção, né? Não estou dizendo que seriam 100 ohms, mas o mesmo percentual que a gente aumenta na tensão, aumentaria na resistência, tá, pessoal? Então, você pode fazer uma análise, assim, né, do seu transformador
medindo resistência do primário, resistência do secundário, resistência entre primário e secundário, e isso aqui já vai te dar uma boa orientação para saber se o seu transformador tá legal ou não. Beleza, pessoal? Por hoje é só, um videozinho bem rápido para estar explicando um pouquinho mais para vocês sobre transformadores. Então é isso aí, quem gostou do vídeo deixe seu like, mais uma vez se não se inscreveu no canal, já se inscreva. Boa semana a todos e fiquem todos bem. Valeu!